Eu pedir desculpas. I love apologizing. Eu gosto de pedir It desculpas. makes me look so humble. Me faz parecer tão Which humilde. I'm really not, but it just kind of. O que eu não sou, mas parece. It's good for my image. É bom pra minha imagem. So I do want to apologize. Mas eu quero me pedir desculpas. Everybody in Campina, everybody here gets settled down, please. Todos em Campina, todos aqui, por favor, se arrumem. Thank you for your maaser. Obrigado pelo seu maaser. If you appreciate our ministry, that we don't yell and scream for money and threaten you that we're going bankrupt, then do your part so that doesn't have to happen. If you appreciate the fact that we don't spend 2 hours asking for money. Se vocês gostam desse ministério, que a gente não implora por dinheiro dizendo que vai falir, então, por favor, cumpram as suas obrigações para que a gente consiga não precisar passar 2 horas falando de dinheiro, como a maioria do circo faz. So I want to apologize because I don't have a message today. Eu quero pedir desculpa hoje porque eu não tenho uma mensagem. So I was thinking of a few options. Então eu estava pensando em algumas opções. One, we can play Monopoly. Uma, a gente pode jogar banco imobiliário. But I don't have a board right now. Mas eu não tenho um tabuleiro aqui. All the money's going for printing. O dinheiro está todo indo para impressão. The second option I thought was something a little bit cheaper, like we can play tic-tac-toe. A segunda opção, que é um pouquinho mais barata, é jogar joguinho da velha. But that would not make me look good. Mas isso não me faria parecer bem. So I learned a long time ago in Bible cemetery. Então eu aprendi há muito tempo atrás no cemitério bíblico. That when you don't know what you're doing, e quando você não sabe o que está fazendo, just bang on the pulpit. Só bate no púlpito. And the people will be impressed. E as pessoas vão ficar impressionadas. But I can't do that for 90 minutes. Mas eu não consigo fazer isso por 90 minutos. So Yahu has left us one of my spiritual avot. Então Yahweh deixou para nós um dos meus avós espirituais, Yeshayahu. Yeshayahu, A nice Israelite boy. Menino israelita legal. And I'm going to plagiarize. E eu vou plagiar some of his devarim. Algumas das devarim dele. And maybe somebody can get a few scrambled eggs. E talvez alguém consiga alguns ovos mexidos. From it. Daqui. Because, to be honest. Porque para ser honesto. Like I said, I don't have a message today. Como eu disse, eu não tenho uma mensagem hoje. If I was literally producing if I was a message machine. Porque se eu fosse uma máquina de mensagem, I would be required to come up with approximately. Seria requerido para mim 500 messages a year. Inventar 500 mensagens por ano. Some of you don't take 500 pills a year. Alguns de vocês não tomam 500 comprimidos no ano. Or vitamins. Ou vitaminas. So you can understand my predicament. Então dá para entender a minha situação. So every once in a while, because of de vez em quando, because of the grace of Yahuwah, por causa da graça de Yahweh, He has left us the witness of the prophets. Ele nos deixou o testemunho dos profetas. And I'm going to plagiarize some of Brother Yeshayahu's writing. E eu vou plagiar algumas das escritas do irmão Yeshayahu. And do a little bit of the old-fashioned schooling. E fazer um pouquinho do estudo antigo. Verse by verse. Versículo por versículo. And let's see if we can glean a few things. Vamos ver se a gente consegue tirar algumas coisas. Make Yoshi a little louder, please. From here. Daqui. Again, we want to welcome you to our live broadcast, wherever you're listening. We have listeners from India, new listeners from India, Thailand, Cuba, Taiwan. When the invasion comes, we hope you're still with us. De novo, boas-vindas a todos. Nós temos ouvintes novos de Cuba, Taiwan. Make sure your internet and your Telegram bill is paid because the Chinese are coming. E quando a invasão chinesa vier, a gente espera que vocês estejam com a gente. Tenho certeza de pagar a internet quando eles chegarem. Make sure you have a way to keep listening to our Shabbat services when they come. Certifiquem-se de conseguir ouvir os nossos serviços do Shabbat quando eles vierem. So, a special Shabbat Shalom to all our friends in Taiwan. Um especial Shabbat Shalom a todos os nossos amigos em Taiwan. That may be a total of 2, but talvez seja um total de 2, mas as we say here locally, how y'all doing? Como nós dizemos aqui localmente, como é que vocês estão? So, Yeshayahu, Isaiah chapter 50. Yeshayahu, Isaías capítulo 50. And we're going to see there's 11 verses that I can plagiarize. Há 11 versículos que eu consigo plagiar. And to be honest with you, if you're looking for a better message, you can go to another channel if you want.
E para ser honesto com vocês, se vocês quiserem uma mensagem melhor, vocês podem procurar outro canal se vocês quiserem. You know, this would be a good time to pull out the old UHF antenna, the round antenna, and hook it back up with a couple of screws. Agora seria um bom momento para botar uma antena parabólica no teto, botar uns parafusos ali. See if you can find the message in Espanol. It's probably going to be better than mine. E ver se você consegue achar uma mensagem em espanhol, que vai ser provavelmente melhor que a minha. That's why I apologize first. Por isso que eu peço desculpa primeiro. Before the damage is done. Antes que o dano seja feito. This says Yahuwah. Assim diz Yahweh. You can put it up if you want. Please, rarely, because I'm better looking than the scriptures. Isaiah chapter 50. Verse 1? Yeah, chapter 50, verse 1. But I'm better looking, so don't leave that up too long. Just so people don't lose their place. This says Yahuwah. Assim diz Yahweh. Where is the bill of your Ima's divorcement? Aonde está a carta de divórcio de tua mãe? Sefer Keritut. Sefer Keritut. Whom I have put away. A quem eu abandonei. Or which of my creditors? Ou qual dos meus credores? Is it to whom I have sold you? A quem eu te vendi? So there are two principles. Então há dois princípios aqui. Number one, I gave you a Sefer Keritut. Número 1, eu te dei um Sefer Keritut. I put you in divorce. Eu te coloquei em divórcio. One of the first rules of biblical hermeneutics Uma das primeiras regras da hermenêutica bíblica is who is talking to whom. é quem está falando com quem. If Yahuwah is talking to the entire 12 tribes, Se Yahweh está falando com todas as 12 tribos, then the rest of Scripture wouldn't make sense. então o resto das escrituras não faria sentido. Because we know in the New Covenant he took Israel back. Porque nós sabemos que na Aliança Renovada ele pegou Israel de volta. So obviously in the context, Então, obviamente, no contexto, he's talking to Beit Yasrael, ele está falando com Abaite e Asrahal, the 10 tribes of the north. as 10 tribos do norte. Because he can't possibly have put in all 12 tribes in divorce. Porque não tem como ele ter colocado todas as 12 tribos em divórcio. And there's no record that he ever divorced Judah. E não há nenhum registro de que ele se divorciou de Judá. Even though he had every right to, because they were twice as wicked Mesmo que ele tenha tido todo o direito, porque eles eram 2 vezes mais malignos. and twice as evil. E 2 vezes mais ruins. So, upon further review, Então, sobre mais revisão, Yahuwah says, when you were in debt to me, Yahweh disse, quando vocês estavam endividados a mim, did I give you up and sell you for you to pay that debt? eu dei vocês, ou vendi vocês para resolver essa dívida? He says, I could have gotten rid of you many different ways, Ele diz, eu poderia ter me livrado de vocês de várias maneiras diferentes. but it was your iniquities that separated you from me. Mas foram as iniquidades de vocês que lhes separaram de mim. It was your transgressions that separated you from me. Foram as transgressões de vocês que lhes separaram de mim. So in retrospect, he's not talking about divorce, is he? Então, em retrospecto, ele não está falando de divórcio, tá? Because he's basically saying, Porque ele está basicamente falando, I could have divorced you. eu poderia ter me divorciado de vocês. Even the 10 tribes. Até as 10 tribos. He's asking Israel, show me the Keritut. Ele está perguntando para Israel, me mostra aí o Keritut. Show me when I sold you to pay back the debt to me that you owed me. Me mostra quando que eu vendi vocês para pagar a dívida que vocês tinham comigo. Or my choosing you, my loving you, my Torah. Por eu ter escolhido vocês, amar vocês e dado a Torá. He says, no, this is all you're doing. Ele diz, não, isso aqui é tudo culpa de vocês. Your iniquities, your rebellion. A iniquidade e a rebelião de vocês. You have sold yourselves into Galut. Vocês se venderam para Galut. And even despite that rebellion against my Malchut, E até apesar dessa rebelião contra o meu Malchut, your Ima a tua Ima was never Keritut. nunca foi Keritut. She was simply Shalach. Ela foi simplesmente Shalach. Unlike you, Diferente de você, or most of you, ou da maioria de vocês,
Yahuwah knows the difference Yahweh sabe a diferença between divorce entre divórcio and putting away. e abandonar. Church world knows nothing about that. O mundo eclesiástico não sabe nada disso. Most messianic believers who are learning how to dance know nothing of scripture. A maioria dos crentes messiânicos que estão aprendendo a dançar não conhecem nada da escritura. They're sure dancing better than before they got saved. They're dancing a lot better. Eles estão dançando muito melhor do que antes de ser salvo. Claro, estão dançando muito melhor. But unfortunately for them, Yahuwah has not called them to bailar conmigo. Mas infelizmente Yahweh não disse, chama eles para bailar comigo. So here we see Yahuwah showing a history Então aqui nós vemos Yahweh mostrando uma história of his rachamim. da rachamim dele. I never held you to full account. Eu nunca te fiz prestar contas Why? completas. Por quê? Because you're different than the other nations. Porque tu é diferente das outras nações. And I'm planning on taking you back. E eu estou planejando te pegar de volta. So I sent you for a vacation. Então eu te mandei de férias por um tempinho. I gave you a shalach. Eu te dei um shalach. Au revoir. Au revoir. Adios. Adiós. I don't like that word. Eu não gosto dessa palavra. He's trying to rehearse his compassion to Israel. Ele está tentando ensaiar a compaixão dele para com Israel. Even in order, because he had plans to bring them back. Porque ele tem planos de trazê-los de volta. The lamb was slain before the foundation of the world. O cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. The Brit Chadashah was promised A Brit Hadashah foi prometida in Gan Eden, no Gan Eden, in Bereshit 3:15, em Bereshit 3:15, in the Proto-Evangelium, no Proto-Evangelium, which reads so beautifully as the way that it was intended. que é lido de forma tão It bonita was como intended to pretendido. shalach, Era pretendido shalach, not to keritut. não keritut. Just take a quick look at how it reads in the Restine. Vamos ver aqui como é que se lê na RSTNE. One friend of mine calls it the Restine. Amigo meu chama de He said, you know, first I thought this was crazy, but I'm thinking, well, you know something? I kind of like that name. Primeiro eu achei meio feio, mas depois eu falei, quer saber de uma coisa? It reminds me of Listerine. Me lembro de Listerine. So this is the cleansing of the soul. É o purificador da alma. The Restine, the R-S-T-N-E, the Restine. O Restine, a RSTNE. So I've come to like that term. Então eu cheguei a gostar desse termo. But look at the beauty of the Proto-Evangelium. Dá uma olhada na beleza do Proto-Evangelium. I will put warfare, enmity, Eu colocarei guerra, inimizade, Satan, between you and the woman, Satan, entre tu e a mulher. and between your sperm and her sperm. E entre o teu esperma e o esperma dela. So the word Zerah is literal. If there's a literal Mashiach, there has to be a literal anti-Mashiach. Então a palavra zera, esperma, é literal. Se há um Mashiach literal, tem que ter um anti-Mashiach literal. The Mashiach O Mashiach will crush your head. esmagará a tua cabeça. But then in most translations it says, but you will bruise his heel. Mas aí na maioria das traduções fala, e tu machucará o calcanhar dele. That ridiculous translation Essa tradução ridícula ends up with this kind of a gospel. termina com esse tipo de evangelho. He's going to kill you and your power on Calvary. Ele vai te matar e o teu poder no Calvário. But you're going to bruise his heel. Mas tu vai machucar o calcanhar dele. You're going to conspire with the Yehudims and the Pilitoses. Tu vai conspirar com os Yahudim e com os servos de Pilate. You will defeat him only temporarily. E tu vai derrotá-lo só temporariamente. Till he rises again Até que ele se levante novamente. and crushes your head. E esmague a tua cabeça. That is a bastardization of the gospel. Isso é uma bastardização do evangelho. Mirage and the lie of dual powers. Isso é uma miragem e a falácia dos dois There poderes. is no duel between the powers. Não há dualidade entre os poderes. Satan is a defeated foe. Satanás é um inimigo derrotado.
He was defeated before Mashiach came into the world. Ele foi derrotado antes do Mashiach vir ao mundo. He just brought it to pass for your benefit. Ele só fez isso acontecer para o teu benefício. So how should it read? Então, como é que deveria ser lido isso aqui? While he crushes your head, enquanto ele esmaga a tua cabeça, you'll be gazing at his heel. Tu estará olhando para o calcanhar dele. Oh, now that makes so you're not going to temporarily disable Mashiach and put him in a wheelchair, and then 3 days later he's going to rise, will you? That's not what's going to happen here, right? Então você não vai desabilitar. Wheelchair. Você não vai desabilitar o Mashiach por 3 dias, colocar ele numa cadeira de roda e quando ele levantar ele vai te matar. Não é isso que vai acontecer. Ninguém vai ser desabilitado aqui. That sperm of the woman. Esse esperma da mulher is going to give you such a crushing on your head, a mortal wound. Vai te esmagar de tal forma, vai te dar uma ferida tão mortal that you're going to be in the dust. Que tu vai estar no pó, staring at his heel. Encarando o calcanhar dele. That's a little bit different than it reads in most translations. Isso é um pouquinho diferente do que se lê na maioria das traduções. Shaliach, where did you? Well, I love the Hallelujah scriptures. Well, I love that you love that. Where did you get that from? Mas Shaliach, eu amo as escrituras Aleluia. De onde é que tu tirou isso? That's a good question. Isso é uma boa pergunta, sabe? I use so many sources. Eu uso tantas fontes. That you'll have to check the study notes. Vocês vão ter que checar as notas de estudo. I don't remember what source I used for a particular verse. Porque eu não me lembro que fonte específica eu usei para tal versículo. Could have been the LXX, could have been the Aramaic, could have been the Targum, the Aramaic translation. I don't know, but I promise you I didn't make it up. Poderia ser da Septuaginta, poderia ser do aramaico, da tradução dos Targumim, não sei, mas eu prometo que eu não inventei isso. So let's get back to Yeshayahu 50, verse 1. Então vamos voltar para Yeshayahu 50, versículo 1. Yahuwah said, I could have sold you, but I didn't. Yahuwah disse, eu poderia ter te vendido, mas eu não o fiz. I could have given you a sefer keritut, a cutting of the covenant of matrimonial. Eu poderia ter te dado um sefer keritut, um cortar da aliança do matrimônio. But I didn't. Mas eu não o fiz. I could have made you pay for your own sins. Eu poderia ter te feito pagar pelos teus próprios pecados. And not delivered you from the fear of death and the power of death and the power of hell and the power of the grave. E não ter te libertado do temor da morte, do poder da morte, da sepultura e do inferno. But I did it. I came through for you. Mas eu não o fiz, eu lhe ajudei. So he's basically saying, I've been faithful to you. What's the deal? Então, basicamente, está dizendo, eu tenho sido fiel a ti. Qual que é o negócio? So let's call this message, all right, I had a cemetery training. I've got to label everything. So. Então, eu tive um treinamento de cemitério, então eu tenho que botar rótulo em tudo. Write this down in case I forget. Escreva aí em caso eu esquecer. Sometimes I revert to my Baptist preacher mold. Às vezes eu reverto para o meu modo de pregador batista. I was a good Baptist. Eu era um bom batista. I want you to know, I was a fundamentalist. Eu quero que vocês saibam, eu era um batista fundamentalista. I was so busy being mental, I had no fun. Eu estava tão preocupado sendo mental que eu não tinha diversão. Fundamentalist. Eu era completamente fundamentalizador. I admit that, I'm not ashamed. I was part of the frozen chosen. Eu admito isso, eu não tenho vergonha, eu era parte dos escolhidos congelados. I catch you lifting your hands during the service, you will be escorted out of the building. Se eu te pegar levantando a mão durante o serviço, você vai ser escoltado para fora do prédio. We don't want any of that Pentecostal stuff in here. Nós não queremos nada daquele troço pentecostal aqui. So today's message we will entitle You Sold Yourself. Então a mensagem de hoje, o título é Você se vendeu. You sold yourself. Tu se vendeu. Verse 2. Versículo 2. What's today's message? Qual é a mensagem de hoje? You sold yourself. Tu se vendeu. I didn't sell you. I didn't betray you. I didn't divorce you. Eu não te vendi, eu não te traí, eu não te divorciei. Why? Why did I just shalach you for a long-term vacation? Por que eu só te chalar para uma férias de tempo integral? Why did I do that? Por que eu fiz isso? I didn't divorce you. I could have. Why did I send you into the galut? Eu não te divorciei, eu poderia, mas por que eu só te enviei para galut? Look at all these wives speaking Portuguese. They have no business speaking Portuguese. Look at these poor people. Put them on the screen.
Olha todas essas esposas aqui falando português. Something's Ele wrong fala with that. português. Tem alguma coisa errada com ele. You can see something's wrong with that. Dá para ver que tem algo errado com ele. What are you doing in Brazil speaking Portuguese? O que vocês estão fazendo no Brasil falando português? Because our forefathers Porque os nossos antepassados and our imams e as nossas imãs were shalach. foram shalach. Where were they shalach to? Para onde elas foram shalach? Rio, Para o Rio, Brasilia, para Brasília, Campina. Take a look at these poor people. para Campina Grande. Olha essa galera aqui. Ó. You guys still love me even though I'm dissing on you? Vocês ainda me amam, mesmo que eu esteja falando mal. Don't answer that. I don't want to Não know. responde. Não precisa responder All nada. right, to get him off the screen. Tira eles da tela. Verse 2. Versículo 2. Why? Por quê? When I came looking for a Kohen Hagadol who was righteous and pure and set apart, Quando eu vim procurar um Kohen Hagadol que era justo, puro e apartado, no one answered me. ninguém me respondeu. Aaron died, Arão morreu, Kohath died, Kohath morreu, Zadok died. Sadoc morreu. Every Kohen Hagadol croaked on me because they were spotted. Todos os Kohen Hagadols morreram porque It is tava todo mundo appointed unto manchado. man once to croak, É apontado para o homem uma vez diminuir. then the judgment. Então o julgamento. I came looking for a Kohen Hagadol to stand in the gap, to be a blameless Kohen Hagadol that could live forever, to stay the hand of my judgment. Eu vim procurando um Kohen Hagadol que pudesse viver para sempre, que ficasse na brecha pelo meu povo, que pudesse parar o meu julgamento. And I found no man to intercede. E eu não encontrei nenhum homem para interceder. So there was no human hand to intercede for your mothers and your fathers. Não havia mão humana para interceder pelos seus pais e as suas mães. So mercy didn't begin at Golgotha. It began when I shalached her, even though I had every right to give her a what? A sefer keritut. Então a misericórdia não começou no Calvário, ela começou quando eu shalar a mãe de vocês, ao invés de ter dado um sefer keritut para ela que eu podia. And until you understand the difference between divorce and sending away, you'll never understand Torah marriage. Not in a million. I don't care how many marriage CDs you listen to. Até se entender a diferença entre shalar e sefer keritut, It's simple. você não vai entender o casamento israelita. Não importa quantos CDs de casamento você ouvir, é simples. You have no excuse from not knowing the difference between shalach and keritut. Você não tem desculpa por não saber a diferença entre shalar e keritut. Not if you belong to this ministry, Não se tu pertencer a esse ministério. which is why separation is part of healing. Que é por isso que a separação é parte da cura. Separation is not the end of a marriage. Separação não é o fim de um casamento. It can be part of a healing. Pode ser parte de uma cura. Take Israel as a perfect example. Pega Israel como exemplo perfeito. We were separated, not forsaken. Nós somos separados, I não said we were abandonados. separated, Nós somos separados, not forsaken. não abandonados. When I came looking, there was no man, Quando eu vim procurar, não tinha nenhum homem. not my kind of man, Não o meu tipo de homem. not a righteous man Um homem justo, who lives forever in his righteousness, que vive para sempre na sua justiça. in his own righteousness. Na própria justiça. Is my hand É a minha mão. shortened so that it cannot redeem? Está a minha mão encurtada para que não possa redimir? Or have I no hand, no power to deliver and produce my own high priest to come and stand before me? Ou eu não tenho poder para produzir o meu próprio sumo sacerdote para ficar diante de mim e interceder por mim? He says, see, don't you remember the fish in the sea, in the Red Sea? Vocês não se lembram dos peixes no Mar Vermelho? What happened to the fish in the Yam Suf when my hand got busy? O que aconteceu no Yam Suf quando as minhas mãos ficaram ocupadas? What happened to the rivers of Egypt? O que aconteceu com os rios do Egito? Well, some of the rivers turned to blood. Alguns dos rios viraram, Others dried up. outros secaram. So, do you think the fish smelled well? They smelled Vocês good. acham que os peixes estavam com cheiro bom? The fish stunk. Os peixes fediam. Everywhere they thrived, they stunk.
todo canto que eles sobreviveriam, eles federam. for obvious reasons. Por razões óbvias. There was no Mayim. Não há Maim, They were thirsty, eles estavam com sede and they died. e eles morreram. He's saying, you are the fish of Israel. Ele estava dizendo, vocês são os peixes de Israel. Behold, I will make you fishers of... Amém. How many times in Scripture are the men that of Israel who were shalach Eis que eu faço vocês pescadores de homens. Quantas vezes nas escrituras os homens de Israel que foram shalach called fish? são chamados de peixes? My fish. Meus peixes. How many recall when Yehusha told the Talmidim Quantos aqui lembram quando Yahusha disse aos Talmidim, post-resurrection, pós-ressurreição, let down their net for a catch? joga a rede de vocês para pegar? And the fish were no longer stinky because the death, burial, and resurrection had cleaned up and redeemed Israel. E os peixes não estavam mais sujos, porque a morte e a ressurreição tinha limpado Israel. And they counted the fish, E eles contaram os peixes. 153. 153. When we do the gematria, we see B'nai Allahim, Quando nós fazemos a gematria, nós vimos Bnei Alahim, literally meaning that they were dead fish that stunk, but now they are become the children of Allahim. Literalmente, eles eram peixes que estavam fedendo, podres, e se tornaram os filhos de Aloha. He's basically saying the problem was with your people, Ele basicamente está dizendo, o problema estava com o teu povo, your high priest, os teus sumos sacerdotes, your attitude, a tua atitude, your rebellion, a tua rebeldia, your disgust o teu nojo with being my treasure and my chosen vessel. em serem o meu tesouro e o meu vaso escolhido. Instead of rejoicing that you are my treasure and my chosen, am segulah. Ao invés de se regozijarem que são meu tesouro, am segulah, You counted it as an unclean thing. vocês contaram isso como algo impuro. You didn't take advantage of the righteous calling. And when I knocked, Vocês não tiraram vantagem do chamado justo, e quando eu bati, ninguna, ninguém no one opened the door. Ninguém abriu a porta. Every high priest rebelled. Every high priest was wicked, including your man Aaron. And the fish started dying and stinking. Why shouldn't I send her out of the house? Did you want me to keep dead fish in the living room? Todos os homens morreram, inclusive Arão, e todos eles começaram a feder. Vocês queriam que eu mantesse peixes fedorentos na minha sala? Did you want me to keep dead fish in the living room? Vocês queriam que eu mantesse peixes mortos na sala? And then invite company over? E aí convidar a companhia para vir? I had to clean it out. Eu tive que limpar tudo. But I didn't give you a keritut, a full cutting of covenant, did I? Mas eu não te dei um queritut, um cortar da aliança completo. So even now, when I appeal to you to return to me, and I will return to you, it is based on the history of Rachamim. Então, até agora, quando eu peço para que vocês retornem para mim, enquanto eu retorno para vocês, é uma renovação dos nossos votos. Because I could have let you die in Mitzrayim with the fish. Porque eu poderia ter te deixado morrer em Mitzrayim com os peixes. Turn to your neighbor and say, you were a fish in Egypt. Vira para o teu próximo e fala, tu era um peixe no I Egito. said, turn to your neighbor. Vira para o teu Neighbor, próximo you were a fish in Egypt. e fala, tu era um peixe no Egito. You look familiar. Você parece familiar. But we didn't go down with the ship, did we? Mas a gente não afundou com o navio, certo? Okay. When Pharaoh needed a wheel change, a tire change, Quando o faraó precisou de trocar as rodas, we swam through the Red Sea, didn't we? a gente nadou pelo Mar Vermelho, certo? On dry ground, we didn't die, we didn't stink, and we weren't fried. No solo seco, nós não morremos, não fomos afogados, nem fomos fritos. The one who has not divorced you is the one who custom designs the Shamayim, verse 3. Versículo 3, aquele que não se divorciou de ti é aquele que projeta customizavelmente os Shamaim. I
design it with darkness, eu projetei com escuridão and I make sackcloth e their cover. eu fiz pano de saca a cobertura deles. Now, why would Yahweh do that? Agora, por que Yahweh teria feito algo Well, assim? this is a metaphor, obviously, Isso aqui é uma metáfora, obviamente, because he is light, so he doesn't decorate with darkness. porque ele é luz, então ele não decora com escuridão. What he's saying here in Yeshayahu 50, verse 3, O que ele está dizendo aqui em Yeshayahu 50, versículo 3, is I put a border, é que eu coloquei um limite, curtains, cortinas, boundaries. fundações, So darkness has to be overcome para que a escuridão tenha que ser superada and covered with repentance. e coberta com In other arrependimento. words, if you want to get to where I clothe the Shamayim, you're going to have to break through the clothing of blackness and sackcloth, which is your requirement. So number one, you need to find a perfect high priest who's never going to die again. And then you've got to make teshuvah and shuvi ami, return my people. So he's laying out the terms for the end of the shalach. Do you see that? It's not that heaven, it's not that he's dark and decorated, he used Satan as his decorator. No. He's showing you how to cover the darkness, and that is to find a man who could represent you before me. Então, não é que ele usou a escuridão para decorar os Shamaim, ele colocou um limite. Em outras palavras, vocês vão ter que superar a escuridão, vão ter que superar o pano de saco como veste humilhante, para que vocês cheguem até onde eu estou. Vocês não é que eu usei Satanás como um decorador dos céus, aqui a gente tem que pagar por aquilo que a gente fez. Ele está basicamente, em outras palavras, dando os termos para terminar esse envio, esse shalach, para que a gente possa shuvi ami, retornem meu povo. So verses 1 through 3 lay out the case for why someone needs to come from the heavens. Então, dos versículos 1 ao 3 dão o caso do porquê que um homem tem que vir dos céus. Someone that can remove the clothing of blackness Alguém que possa remover essa vestimenta de escuridão and distribute sackcloth and ashes e distribuir pano de saca e cinzas as an atonement or a kapora or a covering for our people. como uma expiação, uma keporá ou uma cobertura sobre o nosso povo. Yeshayahu 50 verse 4. Yeshayahu 50, versículo 4. Again, this Shabbat's message. De novo a mensagem desse Shabat. You sold yourself, Tu se vendeu, but I brought you back. mas eu te trouxe de volta. Brought you back and I bought you back. Eu te trouxe de volta e te comprei de volta. All of a sudden, I believe, Então, do nada, eu acredito. verses 1 through, I could be wrong, but probably not. I'm very rarely wrong. Eu poderia estar errado, mas provavelmente não é raro quando eu estou errado. Don't ask my family if that's true. Não perguntem para minha Verses família 1 se é through verdade. 3, verses 1 through 3, Dos versículos 1 ao 3, is probably the father. é provavelmente o pai. That's the father laying out the case for why he shalach and didn't go through with a keritut. Isso é o pai explicando por que ele fez shalach ao invés de fazer um keritut. Now in verse 4, you're going to see the son. Agora no versículo 4 você vê o filho. She'omo. Now you're going to behold the son. Agora você vai ver o filho. Pilate said, Echeomo. Pilato disse, ete homo, Behold the man. veja o homem. That's exactly what Yahuwah is saying. Behold the solution. Isso é exatamente o que Yahweh está dizendo. Veja a solução. Echeomo. Ete homo. Back in those days, it didn't mean homosexual. It meant man. Naquele tempo não significava homossexual, naquele tempo significava homem. Behold the man. Veja o homem. The master Yahuwah has given, all of a sudden I believe, the Milta starts talking. I'm here. O mestre Yahweh, do nada aqui para mim, a Milta Foi começou a falar. Foi me for. Eu tô aqui, ó, quarto confirmador. Verse 4. Versículo 4. The master Yahuwah has given me the tongue of the learned. O mestre Yahweh me deu a língua daquele que aprendeu. Remember the rabbinate said, what school did you graduate from? Lembra que o rabinato falou? De que escola você se graduou? Remember the rabbi said, what school did you where did you get your degree? Os rabinos falaram, onde é que você conseguiu o teu mestrado? He said, listen, pipsqueak. Ele falou, escuta aqui, ô pequenininho. Before Abraham was, I am. Antes de Abraham ser, eu era. Where did you get your degree? Onde é que tu tirou teu grau? Oh, my word. My. He says,
Abba Yahuwah has given me the education of a lifetime. Ele está dizendo, Abba Yahuwah me deu a educação de uma vida. Proverbs 8 elaborates on what was happening in the classroom. Provérbios 8 elabora no que estava acontecendo na aula. Have you ever read what was being taught in the classroom? Vocês já leram o que estava sendo ensinado na sala de aula? Go read Proverbs 8 and you'll see what the tongue of the learned was all about. Vai ler Provérbios 8, aí você vai ver o que é a língua daquele que aprendeu. I watched the way he made the mountains. Eu assisti a maneira como ele fez I as watched the montanhas. way he made the valleys. Eu assisti a maneira como ele fez os vales. I drank of the same wisdom cup that he drank. I was taking notes. Eu bebi da mesma taça de sabedoria que ele bebeu e eu estava I was in Abba Yahuwah school. Eu estava na escola do Abba Yahuwah. When he gave me the tongue of the learned. Quando ele me deu a língua daqueles que aprenderam. That I should know how to speak to this Shalach lady. Para que eu soubesse como falar para essa mulher. He learned what to do and how to speak. Ele aprendeu o que fazer e como falar. From the bosom of his father. Do seio do pai dele. The newborn babe learns to eat and to survive and to thrive from the teats of the mama. Assim como um bebê. I'm sorry, Israel. Assim como um bebezinho aprende a como comer, sobreviver e conseguir sobreviver depois disso pelo seio da mãe. Yes or no? It wasn't a dirty word? Okay, just checking. Because I don't want to lose the two people I have left. Eu quero só checar que eu não falei uma palavra errada para não perder as duas pessoas que estão me assistindo. The tongue of the learned. A língua daqueles que aprenderam. That I should know how to approach this Meshugana people. Para que eu saiba como abordar esse povo Meshugana. They're crazy. Eles são loucos. They hang prophets. Eles enforcam profetas. They cut me in half, said Isaiah. Eles me cortaram no meio, disse Isaías. They put Jeremiah on probation in a pit. Eles colocaram Jeremias em probação num poço. These people are nuts. Essas pessoas são malucas. They're standing in the temple in Ezekiel chapter 8 worshiping Tammuz. Em Ezequiel capítulo 8 eles estão de pé no templo adorando Tammuz. Teach me how to speak to these people. Me ensina a falar com esse povo. A word in due season. Uma palavra na estação certa. Those who are weary of wandering in sin and rebellion. Para aqueles que estão cansados de vaguear, de pecar e rebeldia. He awakes Boker by Boker. Ele acorda Boker após Boker. Wakes up my ears. Ele acorda as minhas orelhas. To Shema as the learned Malachim. Para Shema, assim como os Malachim que aprenderam. This doesn't mean that Yehusha needs to be taught. It simply means that his ear is echad with the Father's. Isso não significa que Yahusha tem que ser ensinado. Isso significa que Yahusha é errado com os pais. What goes through the Father's peh, o que passa pela boca do pai, has a direct pipeline to the Son's oznaim. Tem um cano direto para os osnaim, para os ouvidos do filho. In other words, the Father's peh, em outras palavras, a pé do Abba, the pie of the pie. A torta do pai. In Portuguese, father is pai, and mouth in Hebrew is pai, peh. Em português, pai é pai e mouth é o pai. of pai is connected to the ozen. A boca do pai é conectada com o ozen of the Son. So it's not so much in education, it's a transference of omniscience. Então não é tanto uma educação, é mais uma transferência de onisciência. That's what I'm talking about. É disso que eu estou falando. It's a transference of omniscience. É uma transferência de onisciência. The Master Yahuwah has opened my ear. O mestre Yahuwah abriu as minhas orelhas. Unlike the bride. E diferente da noiva, I was not rebellious. Eu não fui rebelde. I didn't turn my back. Eu não virei minhas costas. I got my assignment. Eu peguei a minha tarefa. I took my education, which is his mouth. Eu peguei a minha educação, que é a boca dele. I came to the earth. Eu vim para a terra. And how do you know, Shaliach? How do you know when the Father's talking? How do you know when the Son's talking? E como é que tu sabe quando o pai está falando e quando Right, o filho está falando? just relax. Beleza, filho, só fica Now look quieto. at verse 6. Olha o versículo 6. I gave my back and my beard. Does that sound like the sun came down at this point?
Eu dei as minhas costas e a minha barba. Isso soa como filho descendo agora? You think the father came down with his back and his beard? I don't think so. Vocês acham que o pai desceu com as costas e a barba dele? See how difficult sometimes it is to rightly divide the word of truth? You really need to rely on him. Você está vendo como é que é difícil dividir a palavra da verdade às vezes? Você precisa contar com ele. So I just told you the case is laid out in the first 3 verses. Eu acabei de dizer para vocês que o caso é posto aqui na mesa nos primeiros 3 versículos. Today's message, which of course everyone knows, is entitled, "You Sold Yourself." Na mensagem de hoje, que é titulada, como todos vocês sabem, Tu se vendeu. He says, because I was fully obedient and unlike the brides that I was coming to rescue from a 25 or 2700 year vacation. Ele disse, porque eu sou obediente à noiva que eu estou indo resgatar depois de 2.500 ou 2.700 anos de férias. What's the opposite of a vacation? Qual que é o oposto de férias? Staycation. We're all going to come back to Israel and going to experience a staycation. Nós vamos voltar para Israel e vamos experienciar. People ask me, why don't you travel a lot anymore? I said, because I'm going to stay. I'm practicing for the kingdom. I'm within 20 years of entering the kingdom permanently, and I'm staying put. I got my goats here. I got my food here. I got my toilet here. Where do you want me to go? This is my staycation. Because in the kingdom, that's going to be a staycation, is it not? The exile is a vacation. Not always a pleasant one, right? As pessoas falam para mim, por que você não viaja tanto? Porque eu estou planejando... Y'all go to the movies, I'll stay here. E me preparando para o reino, porque eu estou há uns 20 anos de entrar no reino. Então, o reino vai ser basicamente algo estabelecido. Tem a comida aqui, eu tenho o banheiro aqui, eu tenho tudo que eu preciso. Vocês querem que eu vá para que lugar? Porque o reino vai ser exatamente assim. As férias são o exílio. Não são férias muito legais, mas o reino a gente vai ficar. One day it hit me. I'm paying hundreds of dollars a day to the bank. Uma vez bateu em mim, eu estou pagando centenas de dólares por dia para o banco. For a primary homestead residence. Para uma residência primária. Shouldn't I use it? Não deveria eu usá-la? Shouldn't I take advantage of it? Não deveria eu tirar vantagem? I don't have to run away to a hotel and spend $100. Por que eu tenho que fugir para um hotel e gastar $100? When I'm already spending $200 a day paying for this place. Quando eu já estou gastando $200 por dia pagando por esse lugar. That doesn't make any sense to me. Não faz nenhum sentido para mim. If you like to travel, that's fine. Se vocês gostam de viajar, beleza. Get a scooter and drive around the house. Pega um patinete e fica andando dentro de casa. No problem. Just don't send me. Só não me manda a conta. Make sure you pay cash. Paga em dinheiro. As for me, staycation. Quanto a mim, vou ficar. I gave my back to those. Once in a while, if you twist my arm, I'll go to Ted's Steakhouse. Se tu torcer meu braço, eu vou na churrascaria de vez em quando. I gave my back to those who smite. Eu virei as minhas costas para aqueles que golpeiam. And I gave the beard of my cheeks. E eu dei a barba da minha bochecha. To those who plucked off my beard. Para aqueles que arrancaram a minha barba. That's love. Isso é amor. He chose to have his back smitten with the cat of 9 tails. Ele escolheu ter as costas golpeadas pelo chicote de 9 pontas. It says in Isaiah 52 that the pulling of his beard left him so marred that he was worse looking than an animal, that a beast looked better than Yahusha. Em Isaías 52 fala que o arrancar da barba dele deixou ele mais feio do que uma besta desfigurada. Ele não parecia com Yahusha. He said, I did not hide my face from the Father's plan. E eu não escondi o meu rosto do plano do Pai. He says, I am the man with the plan. Ele disse, eu sou o homem com o He plano. said, I am the man with the plan. Ele disse, eu sou o homem com o plano. Because if you go back to verse 2, Se tu voltar para o versículo 2, Yeshayahu 50, verse 2, e Yeshayahu 50, versículo 2, there was no man. não havia homem. So he had to get an education from the Father, Então ele teve que receber uma educação do Pai, not because he was stupid and needed a teacher, but because he wanted to make sure he got the plan right. não porque ele era estúpido e precisava de um professor, mas porque ele queria amadurecer e entender o plano certinho. I came down to do his will, Eu desci para fazer a vontade dele, not my own. não a minha. And he said, I did not hide my face from the shame and the spitting and the ridicule and the abuse that the plan required for me to put Satan staring at my heel.
Go back to Genesis 3:15. The plan was to rub it in his face so that he would stare at my heel. E eu não escondi o meu rosto do plano, do Not crush me in any way. do arrancar da minha barba por causa do plano. Volta lá para Gênesis 15. Eu fiz tudo isso para não me esconder do plano onde eu esmago a cabeça de Satanás e ele fica encarando o meu calcanhar. Não que ele vai me machucar, porque ele não tem esse poder, mas ele vai ser simplesmente esmagado e vai ver isso acontecendo. Put me back on the screen, please. So we see the physical manifestation of the plan. Então nós vemos a manifestação física do plano. Verse 7. Versículo 7. For the master Yahuwah will help me. Pois o mestre Yahuwah me ajudará. Therefore, even though I will be humiliated in front of men, Portanto, mesmo que eu seja humilhado diante dos homens, embarrassed, envergonhado, but nonetheless, mas no entanto, I have set my face like a flint. eu estabeleci o meu rosto como uma rocha. Oh, come on, Bible students. Beleza, vamos lá, estudantes bíblicos. Does that sound familiar? Isso soa familiar? Does that sound familiar? Yes. Soa familiar? And where would we find that? Onde é que a gente encontra isso? Where would we find that? Onde é que a gente encontra isso? Where in the Brit Hadashah would we find that? Onde na Brit Hadashah que a gente encontra Everybody isso? knows the scriptures by heart. Todo mundo sabe as Everybody escrituras. knows. Todo mundo Try sabe. Luke chapter 9, see if I'm right. Tenta Lucas capítulo 9, ver se eu estou certo. It says he set his face like a flint Ele disse, lá diz que ele estabeleceu o rosto como uma rocha. because he said it is not possible Porque ele disse, não é possível for the Mashiach, the redeeming king, para que o Mashiach, o rei redentor, perish que deveria perecer outside of Yerushalayim. fora de Jerusalém, For many reasons. por muitas razões. But one of the reasons, it was a city built in rebellion. Mas uma das razões é porque era uma cidade construída na rebeldia. I thought it was the chosen capital. Yeah. Ah, eu pensei que era a capital Didn't we escolhida. learn that, guys? Didn't we learn that? A gente não aprendeu isso, pessoal? What did we learn? O que a gente aprendeu? That Yahuwah allowed David's rebellion to set in. Que Yahweh permitiu que a rebeldia de Davi entrasse. He said, I never told you to build it. Ele disse, eu nunca te disse I para never told construir. your son to build nothing. Eu nunca disse para o teu filho construir nada. Where's the house you're going to build me? Where's it located? Onde é que é a casa que você vai construir para mim? Onde é que ela está Heaven's my localizada? throne, my house. O céu é o meu trono, a minha casa. And earth is my English garden. E a terra é o meu jardim inglês. Earth is my footstool. A terra é o meu banco. So what kind of house are you going to build me, David? Então, que tipo de casa você vai construir para mim, Davi? But because he loved David, he didn't kill him and he allowed him to build a house. Mas porque ele amava Davi, ele não matou ele e permitiu que construísse uma casa. So when we think of Yahushua saying, I have set my face like flint, Então, quando a gente pensa em Yahushua dizendo, eu estabeleci o meu rosto como uma rocha, and I'm not ashamed of the plan. e eu não tenho vergonha do plano, And then he says in Luke 9, a prophet cannot perish e aí ele fala em Lucas 9, um profeta não pode perecer outside of Yerushalayim. fora de Jerusalém. Why is it impossible? Por que é impossível? I think you should know the answer. Vocês deveriam saber a If resposta. Israel was a bride in Shalach rebellion, Se Israel era uma noiva em Shalach, em rebeldia, what was the capital of her rebellion? What was the headquarters of her rebellion? qual que era a capital, a base de operações da rebeldia? It wasn't that Jerusalem was Kadosh. Não é que That's the Jerusalém New era Jerusalem. Kadosh. Essa é a nova Jerusalém. Yerushalayim was never Kadosh. Jerusalém nunca foi Kadosh. That's why I let the Muslims trample it down. Foi por isso que eu permiti que os muçulmanos pisassem sobre That's why ela. he let the Crusaders trample it down. Foi por isso que ele permitiu que os cruzados derrubassem ela. That's why he let the Ottoman Empire and the British Empire trample it down. É por isso que ele permitiu que o Império Otomano e o Império Britânico derrubassem ela. That's why he let the Romans trample it down. É por isso que ele permitiu que os romanos derrubassem ela. Because unlike the myth of rabbinism, Judaism, it was never Kadosh. It was never the place where Yahuwah commanded a house to be built. Porque diferente do mito rabínico, ela nunca foi a capital escolhida, ela nunca foi o lugar onde Yahweh quis uma casa para ele.
But depending on your theology, Mas dependendo da tua teologia, it was one of the places where he put his name. ela era um dos lugares onde ele colocou o nome dele. Fair enough. Justo. One of the places he put his name. Um dos lugares onde ele pôs o nome dele. That doesn't mean he had a house there. Isso não significa que ele tinha uma casa lá. That he commanded a house there. Que ele ordenou uma casa lá. Now, if you're going to argue that was one of the places or the place where he put his name, I'll go along with that. Se vocês vão discutir que ela era o lugar ou um dos lugares onde ele pôs o nome, beleza, eu concordo. Place his name there without having a man-made house built. Mas ele pode colocar o nome dele lá sem ter uma casa feita com mãos humanas? Of course, the answer is of course. Claro, a resposta é claro. So when he says it is not prophet, that the prophet of Deuteronomy 18, Devarim 18, Então quando ele disse que não é para o profeta de Deuteronômio 18, should perish outside of Jerusalem, perecer fora de Jerusalém, it's because that was where the rebellion, the plotters, the conspirators were based. é porque lá é que onde estavam os conspiradores, os tramadores dessa rebeldia. That's exactly where they were based. É exatamente aí que eles estavam com a Is sua he base. is he going to die in Nova Scotia, Canada? Ele vai morrer em Nova Scotia, no Canadá? Is he coming to die in the British Virgin Islands? Ele vai morrer nas Ilhas Virgens Britânicas? No, of course not. Claro que não. Because now that's not where the rebels are conspiring and they're housed. Porque não é aí que os rebeldes estão conspirando, não é aí que é a casa deles. And if you don't think the crucifixion and the assassination of Yahusha was a conspiracy, then you've never read Psalm 2, have you? E se vocês não acham que o assassinato de Yahusha, a crucificação dele não foi uma trama, uma teoria de conspiração, ou uma conspiração, vocês nunca leram o Salmo 2. Psalm 2, the kings of the earth take counsel and say we will break their bands and their cords away from us, away from we break Yahuwah and his Mashiach and their authority from off of us. Salmo 2, os reis dessa terra conspiram para quebrar as minhas cordas, a minha autoridade, a autoridade de Yahweh e do Mashiach dele para longe de nós. But I'm not going to be ashamed of my assignment. Mas eu não vou ter vergonha da minha tarefa. And then the scripture says he was not ashamed of his assignment. E aí a escritura fala, ele não teve vergonha da And tarefa. we're not ashamed of our assignment. E nós não temos vergonha da nossa tarefa. And we're not ashamed to belong to him. E nós não temos vergonha de pertencer a ele. What did Yahusha, and this is a warning, by the way. Isso aqui é um aviso, aliás. Okay, you don't have to go into the supermarket and say, "Hi, I'm a born-again Christian. I go to church, and the blood of Jesus saved me. And how much are the groceries?" No, you don't have to do that. Você não tem que ir no mercado dizer, eu sou filho do Senhor Jesus Cristo, ele me salvou. Quanto que é as compras mesmo? Não, seja você mesmo. Mas Yahusha did warn us. Yahusha nos avisou. He was not ashamed of the Father's plan. Que ele não tem vergonha do plano do Pai. And he said, if you are ashamed of me before men, e ele disse, se vocês tiverem vergonha de mim diante dos homens, I will be ashamed of you. Eu terei vergonha de vocês. Let me give an example so some of you know how to conduct yourself in this world. Deixa eu dar um exemplo para vocês, para que vocês saibam se conduzir nesse mundo. So I had a court deposition the other day. Eu tive uma deposição do tribunal outro dia. I didn't get on the call and say, "Hi, I'm an apostle anointed by God and a prophet of the Most High to declare your sin and evil doing in the latter days, and my name is MJ Kanachak." No, I didn't tell the lawyer all that. Eu não cheguei para o advogado e falei, eu sou um apóstolo enviado de Yahushua HaMashiach nos últimos tempos para falar dos teus pecados e da redenção possível deles, do Yahushua. Não falei tudo isso para o meu advogado. I told the lawyer, you can call me MJ, that's all right. Eu só falei para o advogado, meu nome é MJ, pode falar, MJ. And then came the test. E aí veio o teste. So, Roberta, what do you do? What do you and MJ do for a living? Então, o que tu e o MJ, tu Roberta e o MJ fazem? Now, Yahusha's words go bing, 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 bing. Aí agora as palavras de Yahushua começam a soar na minha cabeça. And if we denied him, he would deny us. E se nós negássemos That's what that means. Ele negaria a gente. É isso It doesn't mean you put a big sign on your chest and say, "I'm born again, are you?" Não significa que você bota uma placa no teu peito, eu sou nascido de novo, tu é? So when the lawyer said, "What do you do for a living?" We're ministers. What kind? Jewish guy. Oh my gosh, I got one of them here. What kind of ministers? Aí a gente falou, nós somos ministros. Aí o cara, que tipo? Ele era judeu. Que tipo de ministros? And we said, well, Rivka said, we're messianic. He goes, oh, I met a few of those. Aí a Rivka falou, nós somos Kind of like messiânicos. odd jobs.
Ele falou, I met a few of those. nós somos messiânicos. Aí esse cara falou, eu conheci alguns desses. Huh? They don't know the difference between Messianic and Masonic. Exactly. A Exactly. Rivka, But I know a few of those. a Rivka falou, eles não sabem a diferença entre messiânicos e maçônicos. We should tell the lawyer next time. You ever heard of 33-degree Mason? We're first-class believers. Right. There's only one class. Y'all got 33. We only got one. We're first class. Right. Sabe o que a gente devia dizer para o advogado da próxima vez? Nós somos crentes da 33ª alta classe, porque os maçônicos têm 33 classes, a gente tem uma só. So he says, I was not ashamed of the mission. Então ele falou, eu não tive vergonha da missão. And Yahusha said, blessed is he who is not ashamed of me. E a Rusha disse, abençoado é aquele que não tem vergonha de mim. That's when you are being tested. E é aí que você está sendo testado. When a person says, what do you do? Quando uma pessoa diz, o que você faz? What is your main hobby? Qual que é o teu hobby principal? What is your first love in life? Qual que é o teu primeiro amor na vida? And then you deny that it's serving Yahusha. E aí, se tu negar que é servir Yahusha, You just denied him. tu acabou de negar So ele. we don't have to advertise him necessarily, but we cannot, if somebody asks us, we cannot deny him. Então a gente não tem que anunciar ele, mas se alguém perguntar pra gente, se alguém nos inquirir, a gente não pode negá-lo. So he set his face like a flint Então ele pôs o rosto dele como uma rocha, because he was going to a whorehouse. porque ele estava indo para um prostíbulo. Where does it say that, man? You're Onde é que making tá dizendo stuff isso? up. Você está Alright. inventando coisa. Really? I'm making stuff up? Go Certo? to Isaiah chapter 1. I'll show you where it calls Jerusalem a whorehouse. Vai para Isaías 1, onde ele chama Jerusalém de prostíbulo. Let's go to Isaiah chapter 1. Vamos para Isaías capítulo 1. Don't accuse me of making stuff up. Não me acusa de estar inventando coisa. I have the fear of Yahuwah, Eu tenho medo de arma, like you do. como vocês têm. Verse 23. Versículo 23. Isaiah 1:23. Isaías 1, 23. And other places. E outros lugares. You are a rebellious city, A tua cidade rebelde, companion of thieves. companheira de ladrões. Okay. Verse 26. Versículo 26. A rebellious city, A cidade rebelde, harlot, rebellious. prostituta, rebelde. But verse 26, I am coming to redeem you. Mas, versículo 26, eu estou vindo te redimir. And afterward, E depois disso, you shall be called the city of righteousness, tu será chamada a cidade da justiça, the city of tzedakah. a cidade de Tzedaká. You're going to go from a rebellious woman Então tu vai de uma mulher rebelde who has whored against me. que prostituiu contra mim, Through my finished work, I will open the door for you to be the city of tzedakah. e através da obra finalizada eu vou abrir a porta para a rua de Tzedaká. So he had to set his face like a flint to the center of evil, to the center of rebellion. Então ele teve que pôr o rosto dele na direção do centro do reino do mal como uma rocha imóvel. So how many knew that in Luke chapter 9, verse 5, Yahushua is actually quoting what we're studying today in the message, you sold yourself. Então, quantos aqui sabem que a Rusha, quando falou em Lucas 9,5, estava citando que nós aprendemos hoje, vocês se venderam. There were so many scriptures fulfilled in the Brit Chadashah that are actually half a verse in the Tanakh, and we don't see it because it's not a full verse. We see the full verses that are fulfilled, like Yeshayahu 7:14, but the half verse or the quarter verse escapes us, and it's actually fulfilled in the Brit Chadashah, but because it's a half verse or a quarter verse, we don't see it. Há tantos versículos, meios versículos ou quarto de versículo na Brit Hadashah cumpridos do Tanar, que a gente não presta atenção. A gente vê versículos completos, como Isaías 7,14, onde há o cumprimento claro na Brit Hadashah, mas quando é meio versículo ou um quarto de versículo do Tanar, a gente normalmente deixa escapar o cumprimento dele na Brit Hadashah. And then Yahushua says in verse 8, Aí a Rusha diz no versículo 8, He is near
who justifies my mission. When I rise from the dead, you're going to see that I came to do his will and not my will. Ele que justifica a minha mensagem está próximo. Quando eu levantar dos mortos, vocês vão ver que eu vim justificar vocês, fazer a vontade dele, não a minha. Isaiah 50, Yeshayahu 50, verse 8. Who's going to stop me? Yeshayahu 50, versículo 8. Quem que vai me impedir? Not the enemy, because the enemy is going to be staring up at my heels. Não o inimigo, porque ele vai estar encarando meu calcanhar. I can't stand the way that verse reads in most versions. Eu não suporto como esse versículo é lido na maioria das versões. Oh, you will crush his head, but he will bruise your heel. Ah, tu vai esmagar a cabeça dele, mas ele vai morder teu calcanhar. There's no duality of power. Satan's not bruising anything. Não há dualidade de poderes. Satanás não está The only thing he's fazendo going to nada. be doing is looking up at the heels A única coisa que ele vai estar fazendo é olhar para o calcanhar of the one crushing his head. daquele que vai esmagar a cabeça dele. Does one or two words make a difference? You bet it does. Uma ou duas palavras fazem diferença? Pode apostar que sim. No one's going to stop me from this mission. Ninguém vai me impedir dessa missão. Yes, my beard will be pulled out. Yes, the cat of nine tails will be slashed across my back. Sim, a minha barba vai ser puxada. Sim, aquele chicote de 9 pontos vai ser golpeado contra minhas costas. But I have no adversary that can stop the plan. Mas eu não to tenho bring nenhum back adversário. Shalach. Mas eu não tenho nenhum adversário que vai impedir o meu plano de trazer de volta os Shalach. Who contends with my mission to rescue Shalach? Quem que contende contra a minha missão de resgatar os Shalach? Who is the adversary that can stop the mission to rescue Shalach? Quem que é o adversário que pode impedir a missão de resgatar os Shalach? Let us stand together. Fiquemos juntos. Who's us? Quem é esse nós? The one he's coming to redeem. Aqueles que ele está vindo redimir. The one he's coming to rescue. Aquele que ele está vindo resgatar. The one he's coming to justify. Aqueles que ele está vindo Don't justificar. run from me. Não fujam de mim. Just because the nations call me Jesus Só porque as nações me chamam de Jesus. and think that I'm a Christian God and the third baby member of a Trinity. E acham que eu sou um Deus cristão, o terceiro membro da Trindade. Don't run from me. Não fujam de mim. The pulling of my beard and the plucking of my hair and the cat of nine tails is the means by which I end your vacation in the nations. O puxar da minha barba, o golpear das minhas costas com aquele chicote de 9 pontas e também o cuspir na minha face é o meio pelo qual eu vou resgatar vocês e terminar suas férias. Now, this is a perfect example if you want to get into theology. Look. Aqui está um perfeito exemplo se tu quiser entrar na teologia. Put the end of verse 8 up on the screen. Nechi. There you go. Look at the end of verse 8. Let him come near to me. Olha o finalzinho do versículo 8. Que ele venha até mim. Now that's about a sixth of a verse, right? Isso aqui é um sexto do versículo, certo? Where's that? Onde é que está isso? Oh, if we go to Matthew, I think we can find it. Se nós formos para Mateus, eu acho que a gente consegue encontrar. Yeah, if we go to Matthew, Se nós formos para Mateus, I think we can find it. eu acho que a gente consegue encontrar. 1/8 of a verse fulfilled in the Brit Chadashah. 1/8 de um versículo cumprido na Brit Hadashah. Go to Matityahu 11:28. Vai para Matityahu 11:28. Matityahu 11:28. Matityahu 11:28. Come to me. Venham a mim. Come to me. Venham a mim. All you are laboring and heavily laden, and I will give you rest. Todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. I will help you to bear your yoke in life. Eu ajudarei a vocês suportarem os seus fardos da vida. Take my yoke and I'll take yours. Pega o meu jugo e eu pegarei o de vocês. For my yoke is gentle and easy. Pois o meu fardo é gentil e fácil. And has a good end and a good conclusion. If your life sucks and you don't know if it's going to end well, then you need to find the conclusion. And the conclusion, your plane is going to land perfectly on one condition. You fly right. Se a tua vida é difícil e não Boy, tem that's uma... good. I'm glad. You glad I stayed up all night to say that? Think of that. Woo, that's good. Se a tua vida tá ruim, cansada e você não tem um bom fim em vista, tem uma forma de tu conseguir pousar o teu avião sem qualquer problema. A única coisa que você tem que fazer é voar certo nas condições de voo de Arusha. The life of every human being will end
in destruction, disappointment, and failure. Let me say that again. The life of every human being is destiny to end in failure, heartache, depression, disappointment, and bondage unless they adopt the conclusion of heaven. When they adopt the conclusion of heaven, it will end well, because Yahushua said right here, I promise you, your life will, no matter what you're going through, your life will end well. A vida de todo ser humano vai terminar em depressão, frustração, Sign me up. quebrantar do coração e tristeza. Sign me up. E prisão, a menos que nós escolhamos a conclusão, o fim de Yahushua, porque ele falou aqui, eu prometo para vocês, não importa o que vocês estejam passando, eu prometo para vocês que tudo vai terminar bem comigo. 15 divorces. 15 divórcios. 34 abortions on my womb. 34 abortos no meu ventre. Out of mental homes. Can you repeat that? In and out of mental homes. Dentro e fora de casas It mentais. don't matter. It will end well if you choose the conclusion that he has mapped out for you. Não importa, vai terminar bem. Enemy ended well. Não importa, porque vai depender de vocês escolherem a conclusão que ele mapeou para vocês. A vida do Benjamin terminou bem. Sick, broken to the core. Pobre, doente, quebrado até o núcleo. But guess what? It ended well. Mas adivinha só, terminou bem. That's the gospel. Esse é o evangelho. That's the gospel in a nutshell. Esse é o evangelho resumido. It's not how you start. Yahushua warned us over and over again. Maharonata. Não é como você começa. Will you finish the course? Yahushua nos avisou desde o começo. Maharonata, você vai terminar o curso. On the day you go to be with him. No dia que você for estar com ele. Unlike the rest of lost humanity. Diferente do resto da humanidade perdida. I guarantee you. Eu lhes garanto. I guarantee you. Eu lhes garanto. It will end well. Que vai terminar bem. All the suffering. Todo o sofrimento. All the loss of relationship. Toda a perda de relacionamentos. All the rejection. Toda a rejeição. All the ridicule. Toda a ridicularização. All the rejection. Toda a rejeição. But you have to adopt his ending. Mas tu tem que adotar o fim Your dele. ending will be tragic, I promise you. O teu fim vai ser trágico. One escape from a tragic ending in life. Só há uma escapatória para um fim trágico na vida. And that's the Holy One of Israel. E esse é o Kadosh de Israel. Yahushua HaMashiach. Yahushua HaMashiach. For the rest of humanity, it will not end well. Porque o resto da humanidade não vai terminar bem. It's not a matter of puffing up our religion over someone else's. It's a matter of Koamar Yahuwah. Não é uma questão de aumentar a nossa religião acima das outras. É uma questão de Kolamar Yahuwah. Even in John chapter 7. Em João capítulo 7. On Hoshana Rabbah, when everybody was running for sacred time, sacred ritual, and sacred place. No Hoshana Rabbah, quando estava todo mundo correndo para o local sagrado, ritual sagrado e data sagrada. On the last day of Sukkot. No último dia de Sukkot. He repeats these words at the end of verse 8. Ele repete essas palavras no fim do versículo 8. Let him come unto me and drink. Que venham até mim e bebam. So those 4 or 5 words are literally a prophecy fulfilled. Então essas 4 ou 5 palavras são literalmente profecia que foi cumprida. I will build my kehillah, and the gates of Gehenom shall not prevail, because verse 8, who's my adversary? Who's going to stand against me? Who's going to contend with me? Nobody. Eu vou construir o meu reino e os portões do inferno não prevalecerão contra mim. É o versículo 8. Quem é meu inimigo? Quem que é meu adversário? Quem vai ficar na minha frente para alguma coisa? Simply adopt the conclusion that I have for your life. Even Yah forbid you have a short life. Yah forbid. But it's still going to end well. Só é simplesmente adotar o fim que eu tenho para a tua vida. Que Yah não permita que a tua vida termine cedo. De qualquer forma vai terminar bem. See, the Master Yahuwah will help me. Veja, o mestre Yahuwah vai me ajudar. Who is he that shall condemn me? Quem é aquele que me condenará? The rest of humanity will grow old and die and be thrown out like a shmata. O resto da humanidade vai crescer, ficar velho e ser condenado igual a shmata. A smelly, stinky garment. Uma veste fedida.
And the moth will have lunch with all your clothes. The moths are going to have lunch. E a traça e as mariposas vão almoçar as tuas roupas. So 9 is now Yahuwah saying to Shalach. Então 9 agora é Yahweh dizendo para o Shalach. Finished work, verses 4 through 8. Obra finalizada, versículos 4 a 8. Yasrael, Yasrahal, what is your response? qual que é a tua resposta? And then the few, the remnant. E aí os poucos, The remnant of Yasrael o remanescente de Yasrahal says, okay, I got it. The master will take me and help me return from the Galut. diz, ok, beleza, eu entendi, o mestre vai me ajudar e me redimir para voltar da Galut. Everyone's going to die twice and not see light. Todo mundo vai morrer 2 vezes e não vai ver a luz. Romans 8:1. Who shall condemn? Romanos 8:1. Quem me condenará? So Romans 8:1 is a quotation of Yeshayahu 50 verse 9. Então Romanos 8:1 é uma citação de Yeshayahu 50 versículo 9. There is therefore now no condemnation. Não há agora, portanto, nenhuma condenação. Love that verse. To those who are Messiah Yahusha. Eu amo esse versículo para aqueles que estão no Mashiach Yahusha. And how do you know if you're in Messiah Yahusha to have no condemnation? E como é que tu sabe que tu está no Mashiach Yahusha para não ter condenação? Who walk after the Spirit. Como? Que aqueles que caminham segundo o Ruach. So you can't apply that to yourself. Então você não pode aplicar isso para si mesmo. If you're still screwing him and nobody knows about it except Yahuwah and you're not married to him. Okay? Don't apply that verse to yourself, you liar. Don't apply that verse to yourself. Não aplica esse versículo para ti que está tendo relação com aquele que não é teu marido. Não aplica isso. Todo mundo sabe. Todo mundo Now não sabe complete the verse the way it's recorded. Agora completa o versículo da maneira que está registrado. Let's do it the way it's recorded. Vamos fazer do jeito que está aqui registrado. There is therefore now no condemnation to those who are in Messiah Yahusha who walk after the. Oh, so it's not automatic, right? You got to walk after the Spirit and daily die to self. Então, portanto, não há agora nenhuma condenação para aqueles que estão no Mashiach Yahusha que caminham como segundo o Espírito. Então, exatamente, precisa de um requerimento. Você precisa andar de acordo com você tem que dançar conforme a música. Oh, but Shaliach, I'm doing better. Ah, mas Sholiach, eu tô melhor. That's nice. Legal. Did he tell you if you do better, you're going to get to heaven? Ele disse que se tu for ficar melhorzinho, você vai pro céu? No, he said go and sin no more. Não, ele falou, vai e não peques mais. Give up the flesh routine and go into the spirit routine. Desiste da rotina da carne e adota a rotina do Espírito. How do I go in the spirit routine? You turn. Como é que eu entro na rotina do Espírito? Tu se vira. Get a membership at the gym. Tu faz uma mensalidade na Work academia. out spiritually daily so that you don't succumb to the flesh. E tu exercita-se espiritualmente diariamente para tu não sucumbir à carne. Are you going to the spiritual gym every day? Tu tá indo para academia espiritual todo dia? Well, that's how you don't succumb. É assim que você não sucumbe. Once you're in that habit, then you say there is therefore now no condemnation. Uma vez que você está nesse hábito, você pode falar, então agora, portanto, não há condenação. Because I'm meeting both requirements. Porque eu estou cumprindo ambos os requerimentos. I'm in Mashiach. Eu estou no Mashiach. And I'm denying the flesh and walking in the Ruach. E eu estou negando a carne e caminhando no Ruach. Who is among you that fears Yahuwah? Quem dentro de vocês teme a Yahweh? That obeys the voice of his suffering Evet, E obedece à voz do seu servo sofredor, who's still walking in darkness but has no or. que ainda caminham na escuridão, mas não tem or. So humanity is responding in the rest of this chapter to the finished work. Então a humanidade responde no resto desse capítulo à obra finalizada. So if you're listening to the voice of the suffering servant, Então se vocês estão ouvindo a voz do servo sofredor, and where's his voice? onde é que está a voz dele? In response to the Father. Em resposta ao Pai. Yeshayahu 4 through 8. E Yeshayahu do 4 ao 8. So the Father is talking out loud. Então o Pai está falando em voz alta, Verses 1 through 3. dos versículos 1 ao 3. The Son is responding to the call O Filho responde ao chamado and inviting humanity. e convida a humanidade. And then verse 12, humanity is reasoning after the call has gone out. E aí do versículo 12, a humanidade está raciocinando de como o chamado foi dado. Is anyone here still walking in darkness? Tem alguém aqui ainda caminhando na escuridão? I am the light of the world. Eu sou a luz do mundo.
He who follows me shall not walk in darkness, Aquele que me segue não caminhará em escuridão, but have the or of Chaim. mas terão a Horda Raim. John 8, verse 12. João 8:12. That's an invitation. Isso é um convite, Just like Matthew 11:28 is an invitation. assim como Mateus 11:28 é um convite. And what is part of salvation? E qual que é a parte da salvação? Look at the end of verse 10. Here's another requirement to receive the suffering Eved. O que é parte da salvação? Olha o versículo, what verse you said? 7? Verse 10. Olha o versículo 10, aqui tem outro requisito que é parte da salvação. You have to allow the Son to teach you that there is no God. Vocês têm que permitir o Filho ensinar vocês que não existe Deus. Now I'm really confused. Agora eu estou realmente confuso. Part of the gospel is to repent from belief in God Parte do evangelho é se arrepender de acreditar em Deus, and begin to trust in the name you never heard before. mas começar a confiar num nome que você nunca ouviu Because antes. you're not Jewish and you don't speak Hebrew. Ah, porque tu não é judeu e tu não fala hebraico? Don't matter. Não importa. Don't matter. Não importa. If you want to be justified and end the shalach status Se tu quiser ser justificado e acabar com esse status de shalar, and return as part of the remnant of Israel, estar como parte do remanescente de Israel, you're going to need to accept the plan, tu vai precisar aceitar o plano, accept the finished work, aceitar a obra finalizada, cease from sin, cessar do pecado, walk in the Spirit by choosing spiritual gymnasiums daily, caminhar no espírito, escolhendo os ginásios espirituais diários para se exercitar and trusting in the true name of Yahuwah. e confiar no nome verdadeiro de Yahweh. So I have for years Então eu, por anos, said that it's a discipleship issue. disse que é uma questão de discipulado. Knowing the name of Yahuwah is a discipleship issue. Conhecer o nome de Yahweh é uma coisa de I'll discipulado. stand by that to some degree. Eu continuo querendo dizer isso até certo grau, People who know him as Jesus who are still going to make it. que pessoas que conhecem ele só como Jesus ainda vão conseguir entrar, But it's very close to a salvation issue. mas é muito próximo de ser um problema de salvação. I'm not going to suppose or presuppose. Eu não vou supor ou pressupor. When I don't know, I don't know. Quando eu não sei, eu não sei. But it's a big part of understanding salvation. Mas é uma grande parte do entender da salvação. Trusting, part of repenting and being in the light and being transferred from darkness is what? Trusting in God? No, rejecting God so that you can trust in Yahuwah. That is part of it. That's a big part of it. Parte da salvação consiste no esquecer, não é acreditar em Deus, mas esquecer o teu acreditar em Deus e começar a acreditar em Yahweh. É uma grande parte disso. I'm not going to go radical. I find it very hard to believe that everybody who would say Yahuwah, but they haven't been taught properly, and they're saying Jesus, Satan's going to get the victory because of language and Bavel. I have a hard time with that. But I have to balance that with saying it's just about if it's not a salvation issue, it's pretty darn close. Eu não posso ser radical e dizer que pessoas que diriam Yahweh, se eles fossem ensinados certo, não vão entrar e Satanás vai vencer por causa da linguística e de Bavel. É muito difícil para mim acreditar nisso, mas eu tenho que balancear essa declaração dizendo que, se não é uma questão de salvação, é algo muito próximo de ser. And we close with verse 11. E nós fechamos com o versículo 11. But I may stay there for 4 hours. Mas talvez eu fique nesse por But 4 horas. we do close with verse 11. Mas a gente fecha com o versículo 11, no entanto. And verse 11 is a very interesting verse. E o versículo 11 é um versículo muito interessante. Very, very interesting. Muito, muito interessante. And look at the way it reads. E olha a maneira como é lido. You put it up on the screen now. Please. You see, all you who kindle your own fire, Todos vocês que acendem o próprio fogo, all forms of righteousness, self-righteousness, todas as formas de autojustificação, all forms of self-justification, todas as formas de autojustiça, all forms of self-religion, todas as formas de autorreligião, all forms of trying to find your way back, todas as formas de tentar encontrar o teu caminho de volta, your own way, do teu jeito, that's the enemy's fire. esse é o fogo do inimigo. Where Kefa denied Yahushua when he warmed himself Quando Kefa negou Yahushua enquanto estava se esquentando, by the enemy's fire. junto ao fogo do inimigo,
When you kindle and you walk in the light and the warmth of your own fire, you're denying him and you're denying his name. Those are walking in the light and the power of your own fire. Quando tu acende e caminha no calor do teu próprio fogo, você está negando o fogo dele, você está negando o nome dele, portanto. He's talking to Yisrael. Ele está falando com Yisrael. You're not only trying to find your own way to be righteous. Não só tu está tentando achar a tua própria maneira de ser. Surrounding yourselves. Vocês estão se cercando with sparks. Com faíscas. Now, what on earth is a spark? O que na Terra é uma faísca? Gentiles. Gentis. Pagans. Pagãos. A spark is not a flame, it's nothing. Uma faísca não é uma chama, não é nada. It's nothing till it becomes a fire. Não é nada até se transformar num fogo. You surround yourself with sparkles. Vocês se cercam com faíscas. You follow in the light of your own understanding, your own stairway to heaven. Vocês seguem o próprio entendimento, a tua própria escada para o céu. You're walking. Vocês estão caminhando. You're following. Vocês estão seguindo the light a luz of your own way, your own path, your own journey, your own fire. Do teu próprio caminho, da tua própria jornada, do teu próprio fogo estranho. Strange fire is not limited to idolatry. O fogo estranho não é limitado à idolatria. Like Nadab and Abihu. Como Nadav e Avihu. Strange fire could be a lifestyle that refuses the path back to end your status of being shalach. O fogo estranho pode ser o fogo que nega o teu caminho e o teu estilo de vida que te faz voltar desse status de shalach. Você está brincando com fogo. And that's the world. E esse é o mundo. It's not only they play with fire. Não só eles brincam com fogo. They light their own fire. Eles acendem o próprio fogo. Surround themselves with pagans who hail their carnality. They hail it. They praise and support and lend credence to their carnality. They light their own fire and they surround it with sparks to keep that fire going. Eles se cercam do próprio mundo, do próprio fogo do mundo, da própria carnalidade, das próprias faíscas, e eles ficam ao redor se aquecendo nesse fogo da carnalidade própria. Come out of the Olam Hazeh, says Yahuwah, and be separate. Saia do Olam Hazeh, diz Yahweh, e seja apartado. And hide yourself in my fire. E se escondam no meu fogo. For my fire is easy. Pois o meu fogo é fácil. And will not burn you. E não vai te queimar. But it'll bring you down in victory. Mas vai te trazer para baixo na vitória. Woe to you who follow in the oar of your own Eish. Ai de vocês que caem na própria Eish. And the sparks you have lit. E as faíscas que acenderam. Instead of putting out the fire, you bask in the glow and the heat and the propensity of the work of your own hands, rather than the work of the man with the nail-scarred hands. Ao invés de apagar esse fogo próprio de vocês, vocês continuam brilhando nas suas próprias obras, na própria tentativa de autojustificação, ao invés da obra do homem com as mãos com cicatrizes no meio. And watch this. Dá uma olhada. As Yahuwah lives, I did not know this was waiting for me. Como o Yahweh vive, eu não sabia que isso aqui estava me esperando. Let's go back 15 minutes. Vamos voltar 15 minutos. What was I talking about ending in conclusion? What was I saying about conclusion? O dia que eu estava dizendo sobre conclusão. Everybody who rejects these 11 verses of hope and promise Todos que rejeitam esses 11 versículos de will lie down in sorrow. Vão se deitar em pesar. Lives. I did not know that verse was there. I had not consulted that verse. I told you earlier, I had no message. Como Yahweh vive, eu não consultei esse versículo antes, como eu disse para vocês, eu não tinha mensagem antes. And there it is. E tá aqui, ó. You think this message was by the Ruach? Vocês acham que essa mensagem foi pelo Ruach? You think this message was by the Ruach? Vocês acham que essa mensagem You foi think this pelo message Ruach? was by the Ruach? Vocês acham There que it is, foi right pelo there. Ruach? Let's read it together to make sure we're all seeing the same thing. Tá aqui, ó. Vamos ler junto para ter certeza que tá todo mundo vendo a mesma coisa.
Then this you shall have from my hand. Isso terão da minha mão. If you reject my love and my outstretched arm to rescue you and end your shalach status. Se rejeitarem a minha mão estendida e o meu caminho para Push me away. resgatar vocês do seu status de shalach, de enviados, de mandados embora. Lie down is a nice way of saying bye-bye. Deitar é uma maneira legal de dizer tchau, tchau. Bye-bye. Tchau, tchau. You will go bye-bye. Vocês vão dar tchau, tchau. But I own Penske Trucking. Mas eu tenho a Penske Trucking. I own Penske Racing. Eu sou o dono da Corridas Penske. 5 years ago, I bought the Indianapolis Motor Speedway. Há 5 anos atrás eu comprei o Indianapolis Motor Speedway. If Mr. Penske, Senhor Penske, if you don't make these 10 verses your priority, se tu não fizer desses 10 versículos a tua prioridade, you will lie down in sorrow, tu vai se deitar no pesar, but not us, mas não nós, because we're back. porque nós estamos de volta. We have accepted, Nós aceitamos, we have received, nós recebemos and we have tasted e nós provamos every morsel todo pedaço of the sure mercies das misericórdias certas of David. de David. Because Porque it is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. Praise Yahuwah. Shift it. It is Shabbat. Praise Yahuwah. Nehemiah. Shabbat. Everyone. It is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat Shalom Israel. Tomorrow, Feast of New Wine, 12:45. amanhã a celebração do vinho novo, 1h45. Baruch Hashem. Baruch Hashem Yahuwah. Israel, the great I am. Holy is the one of Israel, worthy to be praised. Holy is the one of Israel. My Father Yahweh is his name. Lift up my name with the dance. Lift up my name with the shout. Lift up my name with rejoicing. For I have called you out. I am the El of Israel. Yahweh's my name. I am the El of Israel, the great I am, the great I am, the great I am. Just as it was in the beginning, Yahweh chose a people unto him. He said, if you always serve me, I will be your Elohim. I am the
protect you. For your sins bring a Messiah. I am the El of Israel. Yahweh's my name. I am the El of Israel, the great I am. Come unto me, all you children, drink from the fountain of my love. I will give you living water and feed you from my word above. I am the El of Israel. Yahweh's my name. I am the El of Israel, the great I am. Holy